João Pedro disse assim, ó, o próprio Bruce Dickinson já falou que na infância estudou em escola confessional e apanhava dos professores. O Bruce Dickinson demonstra muito essa mágoa, muito. Também não explica bem, quer combater as religiões, quer combater o cristianismo. Ele escolheu como grande garoto propaganda dele, grande tema, o Aleister Crowley, que era um cara que se autodenominava a besta. O Aleister Crowley também teve muitos problemas com o pai, com a mãe principalmente, e com o tio. O Aleister Crowley, talvez seja esse o ponto de contato, o ponto de conexão com o Bruce Dickinson, né? O Aleister Crowley, ele teve um problema com sua mãe. A sua mãe o chamava de besta desde criança, né? Quando ele ficou adulto, ele adotou o apelido oficialmente. Ele dizia que ele é a besta. E ele teve problema. O pai dele era um sacerdote, um religioso de alguma igreja muito rigorosa, mas ele não tinha tanto problema com o pai. Mas quando o pai faleceu, ele foi viver com o tio. E o tio era bastante abusivo com ele. E ele pegou uma bronca do tio, pegou uma bronca que já tinha, acentuou ainda da mãe e da religião toda do tio e da mãe e do pai. E aí era um cara que tinha sua inteligência, né? Todo um 71 que se dá bem é inteligente. E aí ele foi para o Oriente Médio, não sei exatamente em que país, ele foi para o Egito e tal, e falou que encontrou umas entidades espirituais lá que ditaram para ele a telema, que é a teologia da vontade. Faça o que tu queres a ser tudo da lei, faça tudo por sua vontade. Que é o que se tornou o mundo ocidental hoje, né? A democracia liberal se tornou uma grande telema, né? Essa é a verdade. Não sei como isso aconteceu. Ou seja, ele venceu, ele está dominando a coisa toda. É assim que está o mundo. E aí ele teve essa bronca de Cristo também, né? Ele tinha uma bronca muito grande de Jesus Cristo, o Crowley. Creio que por uma projeção de ódio do seu tio e da sua mãe. E ele dizia que ele era o anticristo, ele se colocou, ele falou, ele é o 666, ele é a besta, ele é o anticristo. Ele dizia, ele criou toda uma teologia, ele foi um sacerdote, ele conseguiu lá uns 50 adeptos em Londres, né, que o seguiam. Ele terminou falido, terminou esquecido, abandonado, né, tinha comportamentos completamente desviados em termos de drogas, de orgias, tal. Terminou como termina alguém que um 71 que resolve se aproveitar das pessoas. Só que depois o mundo hippie o descobriu, né? Isso foi algumas décadas antes do hippie. O mundo hippie o descobriu. Rolling Stones, depois um pouquinho mais para frente o Jimmy Page. O Jimmy Page comprou a casa onde o Aleister Crowley morou. O Jimmy Page foi morar lá. E eu não saquei o que esses caras queriam. Eles queriam uma justificativa. E o Bruce Dickinson é fã do cara. Então, o que os caras querem do lance do cara? Tá, faça a tua vontade, faça o que tu queres. Então, o Bruce Dickinson ficou também. Tem algum ponto de conexão, eu acho, desse lance da infância da Aleister Crowley com a infância do Bruce Dickinson. Ele falou agora, meu amigo Rodrigo Oliveira, que está aí assistindo, ó, grande amigo Rodrigo Oliveira, tamo junto, me contou, eu não assisti a entrevista do Bruce no Bial, mas me contou que ele disse que apanhava, que teve um problema lá na escola. A gente já tinha lido, o Rodrigo já leu também, eu já tinha lido as biografias do Bruce Dickinson que saíram em português. E ele diz isso, ele teve muito problema nessa escola. O Bruce Dickinson era filho de um casal de jovens, pessoas muito jovens, né? Que tiveram ele e saíram viajando pelo país e deixaram ele com os avós. Depois o pai dele volta, melhora um pouco de vida e compra lá, acho que um hotel. Depois, não lembro os estabelecimentos comerciais que o pai do Bruce Dickinson compra. Ele melhora de vida, o pai dele coloca ele num colégio interno, confessional. Não sei se a igreja muito forte lá na Inglaterra, né? Tem a anglicana, tal, não sei confessional de qual igreja, mas acho que de uma igreja cristã. E ele tem muitos problemas com os professores, com os diretores. O Bruce Dickinson é uma personalidade expansiva, o cara não gosta de regra, não gosta de ver o problema, tanto que ele arrumou no Iron Maiden com o Steve Harris. E então ele reproduz tudo isso e ele escolhe o Aleister Crowley para ser o veículo de toda essa sua insatisfação. Eu não saquei bem qual é a do Bruce Dickinson nesse ponto.